Cantares 2, 11 a 14. Eu vou fazer inicialmente a leitura na tradução nova, Almeida atualizada. Cantares 2, 10. A segunda parte do versículo 10. O texto diz assim: levante-se, querida minha, e venha comigo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Eu quero ler o mesmo texto numa outra tradução, que eu acho que você não vai ter aí, que é a tradução da Bíblia, A Mensagem, feita por Eugene Peterson. E o texto diz assim: acorda, minha querida, meu amor, minha linda, minha amada, venha comigo. Olha à sua volta, o inverno já acabou, as chuvas já passaram, sim, já se foram. As flores da primavera desabrocham em toda parte. O mundo inteiro é uma sinfonia, pura harmonia. Os gorjeios da primavera enfeitam os bosques com doces acordes. Os vinhedos viçosos e perfumados estão exuberantes. As cerejeiras exalam em fragrância a sua floração. Acorde, minha querida, meu amor, minha linda, minha amada, venha comigo. Venha, minha tímida e nobre recatada. É hora de sair, vamos passear. Deixe-me ver seu rosto, quero ouvir a sua voz, aquela voz tão suave, aquele rosto encantador. Amém. Amém? Muito bem. Não sei se todos gostam de poesia ou de poemas, eu particularmente os gosto muito. E é o que temos aqui hoje, o texto é uma poesia. E neste tempo em que a primavera bate a porta, em que a primavera, cumprindo o propósito, a missão de Deus, esse movimento cíclico, a primavera faz com que esta nova estação chegue, a estação das flores. A primavera vai chegar, independente da pandemia, independente de mim, de você, a primavera vai chegar na quarta-feira. Esta estação vai entrar. No entanto, as flores não vão chegar para todo mundo. Nem todas as casas, nem todas as ruas terão flores. A primavera é um ato da natureza, faz parte das estações do ano. Agora, estar com flor no jardim, isso depende de você. Deus tem falado de muitas maneiras, e talvez o maior pregador de todos seja a própria natureza que Deus criou. Não existe outro que dê tanto testemunho da grandeza de Deus, que fale do poder de Deus, quanto a sua própria criação. E é Deus falando conosco, é Deus se revelando a nós, a partir das grandes coisas. Inclusive cantamos aqui, deste Deus que faz grandes coisas. Então, nosso desejo nesta noite, não queremos discutir o texto em si, que acabamos de ler, mas queremos falar um pouco da maneira como Deus fala conosco a partir da sua criação. O livro que nós acabamos de ler de Cantares,
Como eu já disse, é um dos livros poéticos da Bíblia. E sobre esse livro é importante a gente saber pelo menos duas coisas. A primeira delas é que este livro contém requintados poemas de amor. A segunda coisa é que esses poemas de amor são de cunho explicitamente sexual. Ah, pastor, mas então vai falar desse assunto? Não necessariamente, poderia. É palavra de Deus tanto quanto outros textos. O Cântico dos Cânticos, ou Cantares, é uma testemunha convincente de que o homem e a mulher foram criados física, emocional e espiritual para viverem em amor. Deus dizendo que o homem ou a mulher devem se amar e aproveitar as delícias do amor. Porém, quando há compromisso, quando tudo isso é feito na presença de Deus, não há pecado, é bênção. Este livro pode ter sido escrito por Salomão, que foi rei de Israel, ou alguns estudiosos acham que foi dedicado a ele, que não é a autoria dele. No entanto, os estudiosos entendem que este livro é tão inspirado quanto outros livros, e muitos não gostam nem de ler, porque fala de sexualidade. Mas este livro fala da vida, de coisas naturais, de coisas que Deus fez, como fez as flores, fez o ser humano, e tudo isto Deus quer receber como dádiva, como louvor, como expressão de gratidão, de contentamento. A vida toda deve se exalar como um perfume na presença de Deus. E hoje então, embora não queira falar deste texto, nós tomamos este texto para nortear a nossa meditação, e o meu desejo nesta noite é tirar deste e de outros textos expressões do próprio Deus, que usa a própria natureza que Ele criou, para falar conosco, para se referir aos filhos que Ele criou, a se referir a nós. E nós queremos então meditar neste texto, onde um homem e uma mulher mutuamente se declaram um ao outro, expressando o seu amor. Assim como a estação das flores, ao chegar, como que dizendo que nos ama, que nos quer bem, que quer nos presentear com a beleza das suas cores, com o seu perfume, com o seu encanto. Assim deve ser os seres humanos vivendo em amor, em relacionamento, em paz. E infelizmente não é isso que temos visto nos relacionamentos humanos. Quanta guerra, quanto sofrimento, quanta divisão, quanta polarização, principalmente nestes últimos tempos. E o texto fala de amor, de um Deus que cria homens e mulheres para se relacionarem, para amar. Fala também da estação das flores, da primavera que chega, que encanta, que atrai, e faz com que os casais se inspirem ao amor. Então esta estação das flores mostra de forma extravagante a beleza e a diversidade, o perfume das flores. Há um pastor chamado Vilmar de Campo, ele diz que Deus é apaixonado por flores. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, desde as suas primeiras linhas, nós vamos percebendo Deus tendo todo o cuidado ao formar ali um jardim para colocar o homem, colocar Adão e Eva. Ele preparou tudo, um lugar perfeito, belo, com certeza muito verde, muitas flores coloridas, aves e tudo que existe na natureza, e que certamente naquele tempo o número de espécies, o volume de espécies eram muito maiores, porque quantos já foram dizimados, exterminados?
E Deus criou isto para que o homem pudesse viver em paz, se deliciar, aproveitar, ter prazer na vida. Mas as coisas não saíram da maneira como Deus gostaria, porque Deus deu livre-arbítrio, liberdade ao homem para escolher, e ele escolheu errado. Afastou-se de Deus. Hoje pela manhã falamos sobre isso, né? Deus colocou ali 2 árvores no bosque, pelo menos 2, e falou: essa é a árvore da vida, árvore de quem depende de Deus. E disse: essa outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam dela o fruto. E exatamente dessa árvore que os nossos pais foram tomar do fruto para comer, porque quiseram ser mais do que Deus havia permitido a eles, quiseram ser como Deus, e pecaram, e se afastaram, foram expulsos da presença de Deus. Então, quando olhamos para a Bíblia, vemos um Deus que desde o seu início tinha esse cuidado, essa preocupação de um lugar de prazer, de alegria, de beleza, de encanto, para que ali o homem pudesse morar. E Deus, ao colocar o homem ali, também disse para que o homem cuidasse daquele lugar, para que o homem pudesse lavrar aquela terra e guardar aquele jardim. E de lá para cá, vocês conhecem a tragédia ambiental que se avoluma nessas últimas décadas. E a espécie humana e toda a espécie de vida da terra está correndo riscos seríssimos de desaparecer por causa desta crise ambiental, do aquecimento da terra, e que, se continuar neste ritmo, vai ficar impossível haver vida sobre a terra. Em muitos lugares já estão enfrentando situações terríveis. Não temos sido bons jardineiros, não temos cuidado do jardim de Deus, temos pecado. Por isso hoje oramos aqui: se sofrimento te causei, Senhor, perdoa. Perdoa porque eu gasto água demais lavando o meu carro, a calçada, o asfalto da casa, na hora do banho, e vamos gastando aquilo que é precioso e que vai faltar. Quando chega a primavera, precisamos lembrar que a primavera precisa de água, de chuva, precisa ser regada. As plantas precisam ser regadas para que possam florir. E nós somos o jardineiro que Deus colocou. Eu acho interessante algumas curiosidades na Bíblia, né? Deus usa expressões na própria Bíblia para fazer uma relação entre o homem e a beleza das flores e a natureza que Ele criou. E Deus querendo dizer que assim como a primavera faz com que as flores apareçam com exuberância, nós também devemos ser como a primavera, trazer então na nossa vida o encanto, a beleza, devemos florir. Isaías 27:6, o profeta diz assim: Israel lançará raízes, florescerá e encherá a terra de fruto. Deus separando um povo, dizendo que aquele povo deveria florir, produzir fruto, ser uma bênção para toda a terra. O Salmo 92:12 diz que o justo florescerá como a palmeira. Deus querendo que o justo, aquele a quem Ele separou, aquele que se declara filho de Deus, que confessa Jesus como Senhor, esse deve florir como a palmeira. Provérbios 14:11 diz que a tenda do justo florescerá. Nós fomos chamados para florescer. A nossa vida precisa florescer. Florescer quer dizer distinguir-se, prosperar, ter um bom nome, ter talvez alegria na vida, abençoar vidas que estão ao nosso redor, fazer diferença onde Deus nos colocar. Isto é florescer. E Deus quer isto para a minha vida e quer para a tua vida também. E todas as coisas, assim como as flores, que devem crescer, e muitas vezes nós não permitimos que cresçam, às vezes no jardim da nossa casa ou no jardim da nossa vida. Deus às vezes coloca situações ao nosso redor ou pessoas para que possamos regá-las, abençoá-las, para que cresçam,
mas muitas vezes negligenciamos. Amizade, por exemplo, é algo precioso. No entanto, a amizade é como uma planta, precisa ser regada. O amigo precisa ser cuidado. O amigo precisa do apoio, de proteção. Deus quer que sejamos árvores frutíferas ou flores que se abrem e que encantam aqueles que passam. Mas Deus também nos coloca como jardineiros para cuidar, para abençoar, para que outros possam florir. Então, que possamos ser jardineiros, cuidadores daquilo que Deus tem nos dado e colocado à nossa disposição. E ainda continuando nessa metáfora de Deus usar então coisas da natureza, flores, árvores para falar e se referir ao ser humano, nós encontramos também Deus preocupado com a nossa vida, com um cuidado de pai para com o filho, cuidados espirituais. E quando Deus coloca o ser humano no jardim, e ali então Adão era como mais algo precioso que Deus fez e colocou naquele jardim, diferente das plantas, mais uma criação também de Deus. Deus cuidou de Adão, estava presente, conversava com Adão e Eva, e assim Deus continua cuidando de nós. Queridos, todos os jardins precisam de irrigação, precisam de água. Jesus, quando esteve entre nós, Ele disse que era a água viva, a água da vida. Quem beber dele, do seu interior vai jorrar rios de água viva. Quem beber dele nunca mais vai ter sede. Jesus é essa água que vem para regar o jardim da nossa vida, vem para nos abençoar. Ele quer saciar a nossa sede, o nosso deserto espiritual e existencial. Então, nós somos esse jardim de Deus, e Jesus é quem tem a água que pode saciar a nossa sede, e nos tirar desse deserto existencial e espiritual que muitas vezes atravessamos na nossa vida. Assim como todo jardim precisa de irrigação, todo jardim precisa de luz. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Jesus veio como essa luz, e as plantas precisam de luz para a fotossíntese, e a vida está na luz para as plantas, como também para nós, os seres humanos. Jesus é essa luz que vem dar vida a nós, como parte do seu jardim. Mas essa luz também não somente aquece, mas ela também clareia. Vivemos num tempo de profunda escuridão, ou aliás, desde que o homem, lá no jardim do Éden, pecou contra Deus, o homem tem vivido na escuridão. Por isso, quando Jesus nasceu, foi anunciado que uma luz havia brilhado na escuridão. Por isso, no Natal de Jesus, falamos tanto de luz, principalmente no mundo ocidental, as luzes estão presentes em todos os lugares, mostrando ou lembrando que Jesus é essa luz. Então, nós necessitamos dessa luz para nos aquecer, para clarear o caminho da nossa vida, e é Deus cuidando do seu jardim. Todo jardim, além de irrigação e além de luz, ele precisa também de adubação, precisa de nutrientes, e Jesus também vem para nos dar aquilo que é necessário espiritualmente, e a Bíblia nos ensina que nós devemos ser fortalecidos em Deus, fortalecidos no Pai. Jesus também veio para que nós pudéssemos nos fortalecer nele. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O nosso Deus é Ele que nos dá a força.
os nutrientes necessários, é dele que devemos nos alimentar. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E é nele então que vamos ter os nutrientes, o alimento essencial para a nossa vida espiritual, como jardim de Deus, como flores vivas que somos. É em Jesus que devemos buscar. No entanto, o jardim também não só precisa de irrigação, de luz, de nutrientes, mas ele precisa também de poda. Sim, as plantas precisam passar por este processo doloroso, mas necessário. E é geralmente no período do inverno, o período ideal para se podarem as plantas, para que quando chegar a primavera os brotos comecem a surgir com novas forças. É preciso no inverno mexer com as raízes, adubar, afofar a terra, preparar tudo para que na primavera haja uma planta renovada, viva e cheia de exuberância. Mas algumas plantas precisam não só disto, mas também de serem podadas, para que a partir desses galhos que agora ficaram, um novo broto surja com um novo vigor, com novas forças. O próprio Jesus, quando ele vai falar em João 15, que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos dessa videira, Jesus vai dizer que aquele ramo que não produz, ele é cortado e jogado fora, mas aquele ramo que produz, ele é podado, para que ele possa produzir ainda mais. Queridos, quantas vezes não entendemos porque o inverno da nossa vida, o período da poda na nossa vida, é tão extenso, tão longo, tão difícil, parece que não tem fim, parece que as provações que nos vêm são mais fortes, maiores do que nós, mas muitas vezes é Deus trabalhando a nossa vida, na sua soberana vontade. Nem sempre entendemos por que e como Ele faz isto, para que Ele faz isto, mas saber que muitas vezes Ele está nos preparando para florir, para produzir, para ser bênçãos na chegada da primavera. E o meu desejo é que nos entendamos como o jardim de Deus. Por fim, todo jardim com flores precisa de um olhar carinhoso e atento do jardineiro. E assim Deus tem sido para conosco no decorrer da história humana. Deus tem buscado o seu jardim e tem procurado proteger e abençoar as plantas desse jardim. Deus enviou Jesus, tirou o próprio Filho da sua glória e fez com que ele se tornasse gente e se encarnasse entre nós. E ele veio então como esse jardineiro para cuidar de nós, para dar a vida por nós, e foi até a cruz do Calvário. E foi na cruz que ele demonstrou o seu grande amor, que a graça de Deus se revelou de uma maneira escandalosa, exuberante, embora uma figura triste do sofrimento e da humilhação da cruz, mas foi por amor. Esse jardineiro celestial que vem para cuidar do seu jardim, e este jardim sou eu, este jardim é você, e Deus quer que estejamos com flores e frutos. Deus quer que floresçamos onde Ele tem nos colocado. Nem todos vão produzir flores da mesma cor, do mesmo formato, com o mesmo perfume. Nem todas as árvores possuem flores exuberantes. Algumas têm flores tão minúsculas, tão pequenas, que nem às vezes percebemos que aquilo é uma flor, enquanto outras são carregadas de cores, perfume, de encanto que atraem as aves, as abelhas, as borboletas. Cada um vai florir do seu jeito, no seu tempo. Nem todas as árvores e plantas têm a sua floração no período da primavera. Muitas flores estão produzindo as suas flores
no próprio período de inverno. O nosso país, a nossa árvore típica ou ícone do Brasil é o ipê, que é lindíssimo, né? Esse período agora é fabuloso, fabuloso, maravilhoso. Eu tirei tanta foto de ipê esse ano. E tem uma história que conta que Deus reuniu as árvores para que elas escolhessem em que época queriam florir. E as árvores então foram escolhendo, eu quero florir na primavera, é claro, estação maravilhosa, de renovação, e muitas quiseram florir, a grande maioria quiseram florir na primavera. Outras falaram, eu quero ir para o outono, algumas verão, mas no inverno as árvores não se dispuseram a florir. Algumas disseram, é um período de muito frio, é muito sofrimento. Isso judia demais das nossas folhas. E diz que lá no fundo então uma árvore levantou e disse, eu quero florir no inverno. E era o ipê. E Deus diz então, você vai florir no inverno. No entanto, você terá tantas espécies que você vai florir durante o ano inteiro. Queridos, Deus nos quer floridos onde Ele tem nos plantado, no tempo que Ele tem nos plantado, nas condições que Ele tem nos dado. Deus nos chamou para florir. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. E as flores, uma das características das flores é o perfume. E nós somos chamados a florir, a exalar o bom perfume de Cristo, para que o mundo saiba que aqui há vida. Não no templo, mas em quem está aqui, nas pessoas que com seus lábios confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui há sim beleza, encanto, esperança, alegria, porque temos uma esperança que vai além deste vale sombrio que é a terra. A nossa esperança está na eternidade. O nosso lar não é aqui. Somos passageiros, peregrinos por esta terra, a caminho da casa do Pai, da nova Canaã que Deus tem nos preparado. Mas enquanto caminhamos, vamos plantando flores, vamos embelezando a vida, vamos abençoando a quem encontramos pelo caminho. Este é o papel do cristão. E é assim que vamos fazer o mundo melhor, uma sociedade melhor. Não vamos entrar nesta cultura de crítica ácida, azeda, amarga, ferina. Não vamos olhar o próximo como inimigo porque ele pensa diferente. Não vamos julgar. Vamos amar. Somos chamados para amar. E o amor é a marca maior de Deus para nós, para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Então a marca de Deus para conosco, a maior delas é o amor. Mas a nossa marca também, como filhos de Deus, deve ser o amor. Por isso Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como amamos a nós mesmos. Que esta primavera nos inspire ao amor, nos inspire ao bem, nos inspire a atos e gestos de paz, nos inspire ao diálogo, nos inspire à aproximação, ao estender as mãos, ao apoiar quem está caído para que se levante, a repartir o que temos, o pão que temos, a água que temos. Deus tem nos chamado para florir, para florescer, para ser bênçãos, para dar testemunho do Criador com as nossas vidas, muito mais do que com palavras. Que esta primavera seja de justiça, que possamos clamar por justiça. Assim como nós, às vezes, oramos pedindo que Deus mande do céu chuvas. O profeta Zacarias tem um versículo que ele diz que devemos clamar a Deus pedindo chuva de primavera. E a gente pergunta, mas se a primavera é uma estação do ano e a chuva que vem na primavera, ela vai acompanhar a estação e naturalmente ela deve cair, por que temos que orar a Deus pedindo chuva?
A verdade é que muitas chuvas que vinham em determinados momentos já não acontecem mais, porque o homem destruiu tanto a natureza, e os ciclos da natureza já não obedecem mais à sua ordem natural, e por isso lugares que chovia não chovem mais, onde havia rios não há mais, onde tinham vegetações hoje é uma área deserta ou semidesértica. O homem tem destruído, por isso clamar a Deus: Senhor, nos ajuda a olharmos com amor a natureza e sermos jardineiros responsáveis, para que a chuva da primavera venha na primavera, para que a chuva do outono venha no outono, para que haja equilíbrio entre o ser humano e o ambiente que vive. Que Deus nos ajude a sermos cristãos amorosos, tanto para com Deus, para com o próximo, e também com o ambiente que Ele tem criado para nós. Que haja paz em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós temos aqui flores lindas, e plantamos estes vasos que estão aqui, os que estão lá fora, na sexta-feira. Eu quero agradecer aqui o meu querido Saulo. Trabalhamos bastante na sexta-feira. E Denise, fomos comprar flores para plantar, terra, enfim, aí a Eveline, Jéssica, enfim, tínhamos aqui uma equipe trabalhando, e eu louvo a Deus, porque podemos fazer diferença. As flores querem dar o ar da sua graça na primavera, mas depende da minha atitude, da minha ação. Se você quer flores em casa, quer flores na sua vida, plante flores, cultive flores, presenteie flores, tenha semente nas mãos. Sexta-feira, foi sexta-feira, eu fui buscar a minha filha na escola do Campolim, e começou uma ventania muito forte no finalzinho do dia, e quando eu percebi, dá a impressão que estava nevando, e eu lembrei da passagem bíblica lá também, do maná, que caía como se fosse uma neve, flocos, e quando eu vi, era um pé de ipê amarelo, ipê branco, e ele então estava abrindo a sua vagem ali, e aquelas sementes brancas estavam voando ao vento, e eu então peguei um punhado, uma sacola quase de semente, para lançar em algum lugar, porque se aquela semente ficar, às vezes em cima da grama, ou no asfalto, ou na calçada, ela vai se perder. Nós precisamos, com intenção de abençoar a natureza, a vida, plantar. Então plante flores, plante qualquer tipo de semente, plante árvores, cuide de jardins. Se Deus quiser, essa semana vamos fazer uma ação ecológica. Nós vamos numa comunidade aqui, o Jardim Refúgio, plantar árvores. Então seja você um parceiro de Deus. Este mês de setembro, há um movimento global chamado Tempo da Criação, que ora a Deus pela criação, que clama a Deus. E eu queria que você fosse esse intercessor também, pedindo a Deus que abençoasse o ser humano, para que ele cuidasse daquilo que Deus criou com beleza e perfeição.